Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, a gente tem um compromisso de na próxima 1 hora pôr em pauta os assuntos importantes para a gente pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todos e todas, rumo ao nosso bem viver. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas sempre tendo em vista o noticiário do dia a dia. A gente passa por Brasília e entende o que está acontecendo no mundo da política, economia, mundo internacional, tudo isso cabe no nosso programa. Bom, meu nome é Lucas Salum, eu tô contigo nessa boa prosa, bora saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Após jornada de luta, MST denuncia tentativa de despejo em ocupação no Ceará. Uma pátria livre do agronegócio. MST e Venezuela fecham parceria para garantir produção agroecológica em 180 mil hectares. Enquanto isso, no Maranhão, o avanço da monocultura de eucalipto prejudica a produção de alimentos. E todo mundo direto pro divã. Conversamos com o psicanalista Christian Dunker, que explica que a maior parte do que a gente chama de autocuidado hoje é policiamento de si mesmo. É isso, minha gente. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Então faz o seguinte, pega um cafezinho, dá uma alongada por aí, que é assim que passar a vinheta, o programa tá no ar. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Na semana passada, as mulheres do Movimento Sem Terra realizaram a Jornada Nacional de Lutas, com mobilizações em todo o país. O objetivo foi denunciar a violência e os crimes cometidos pelo agronegócio no nosso Brasil. Uma dessas ações aconteceu em Limoeiro do Norte, no Ceará. Cerca de 200 famílias do MST ocuparam uma área do chamado Tabuleiro de Russas. Agora, o movimento denuncia uma violenta tentativa de despejo articulada por empresários do agronegócio na região, que aconteceu tudo isso na sexta-feira da semana passada. Segundo o MST, cerca de 200 jagunços armados com tratores e máquinas ameaçaram as famílias acampadas. Vamos saber com a nossa reportagem diretamente no Ceará. Na última sexta-feira, mais de 200 famílias acampadas em Limoeiro do Norte, no Ceará, viveram momentos de apreensão. Elas estão no perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, uma área pública e abandonada onde foi construído um canal que não está sendo utilizado. Segundo o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, houve uma tentativa de despejo violento e ilegal do acampamento. Vídeos e imagens circularam nas redes sociais mostrando a tensão no local. Segundo denúncias do MST, um grupo de aproximadamente 200 jagunços armados, apoiados por tratores, tentou expulsar as famílias. O grupo alegou representar empresários do agronegócio. O movimento contestou essa ação, afirmando que a terra ocupada é pública e improdutiva, devendo cumprir sua função conforme prevê a Constituição. O deputado estadual Messias do MST, do PT, esteve no local e criticou a postura do grupo que tentou expulsar as famílias. O parlamentar ainda destacou que foram espalhadas notícias falsas sobre depredação de bombas d'água e do canal de irrigação. Uma área que há 17 anos está abandonada, comprada pelo governo e que infelizmente construído um canal, o canal está paralisado, o canal praticamente não tem a viabilidade de produtividade. Por essa razão nós estamos aqui para reivindicar de que essas terras sejam passadas para as famílias, para que a gente possa realmente viver dignamente morando no campo e produzindo alimento. O deputado estadual Messias do MST afirmou que o seu mandato está acompanhando a situação junto ao governo estadual para garantir a segurança das famílias. Em meio ao clima de tensão,
O superintendente do INCRA no Ceará, Erivando Santos, também visitou o acampamento. O governo estadual, preocupado com a possibilidade de confronto, enviou forças de segurança para garantir a integridade, tanto dos acampados quanto dos irrigantes. A presença da Polícia Militar, do Comando Tático Rural e do Choque ajudou a acalmar a situação. Após a mediação, uma reunião foi realizada com representantes do INCRA, do governo estadual, do DENOX e do MST. Como encaminhamento, ficou definido que uma nova rodada de negociações ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 20. A atividade deve contar com a participação da Defensoria Pública para discutir a destinação de terras para a reforma agrária. O MST desmobilizou o acampamento após os compromissos firmados e seguirá acompanhando os desdobramentos. A ocupação faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, que este ano denuncia os impactos do agronegócio e reforça a luta por terra e segurança alimentar. De Fortaleza, no Ceará, para a Rádio Brasil de Fato, Francisco Barbosa. E não houve tensão apenas no Ceará durante a jornada de lutas. A Justiça do Espírito Santo determinou a reintegração de posse das terras da Suzano, uma das maiores empresas de celulose do mundo, ocupadas pelo MST na semana passada na cidade de Aracruz. As mulheres sem terra reagiram à decisão, afirmando que não vão sair da ocupação até que a empresa reabra o canal de negociação com o movimento. Além de denunciar os impactos ambientais da maior produtora de celulose do mundo, a ocupação visa pressionar que terras da empresa sejam destinadas para a reforma agrária. O MST cobra da Suzano e do INCRA o cumprimento de um acordo firmado em 2011 para ceder 22 áreas da empresa de celulose para serem transformadas em assentamentos. O MST denuncia que a intensificação da monocultura de eucalipto é danosa para o meio ambiente, desgasta o solo, contamina as águas e expulsa das áreas camponeses que produzem alimentos. Enquanto no Brasil, o movimento liderado por mulheres pauta a denúncia contra os crimes do agronegócio, fora dos limites territoriais, firma uma parceria histórica com a Venezuela para assegurar a produção agroecológica em mais de 180 mil hectares venezuelanos, gente. Essa parceria foi anunciada na semana passada pelo presidente Nicolás Maduro e o projeto se chama Pátria Grande do Sul e será responsável por assegurar a produção de alimentos, além de gerar sementes nativas tradicionais e mudas para reflorestamento. Diretamente de Caracas, nosso repórter explica essa história. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, inaugurou na última sexta-feira o projeto Pátria Grande do Sul no estado Bolívar. A iniciativa entregou 180 mil hectares de terra ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O objetivo é ampliar a produção de alimentos com métodos agroecológicos e em parceria com o governo venezuelano. De acordo com o presidente Nicolás Maduro, a proposta é produzir, abastecer e exportar. Nas palavras dele, se trata do maior projeto agroecológico liderado pelo movimento camponês na Venezuela, no Brasil e no mundo. O mandatário destacou as metas futuras com o desenvolvimento das atividades. Produzir cada vez mais e com melhor qualidade. Abastecer 100% do país. Produzir, abastecer e exportar. Produzir, abastecer e exportar. O MST terá um papel fundamental na produção de feijão, frutas, cana-de-açúcar, inhame, carne e vegetais. Além disso, o movimento também criará um banco de sementes nativas e um viveiro de mudas para reflorestamento. A coordenadora da brigada do MST na Venezuela, Rosana Fernandes, destacou a importância do projeto. Ela falou ao público presente durante o ato de lançamento. Temos muita experiência e queremos contribuir em solidariedade com o povo venezuelano para fortalecer sua soberania. O MST reafirma o princípio da solidariedade e do internacionalismo quando realizamos esses atos neste território. A Revolução da Pátria Grande se constrói assim. Faremos da América Latina uma pátria livre do agronegócio. Livre do agroquímico, livre de agronegócio. O projeto envolve não apenas o MST, mas também comunas e povos indígenas da região.
O movimento já atua há quase 20 anos na Venezuela, contribuindo com projetos agroecológicos e formação técnica. Agora, o objetivo é expandir a produção e fortalecer a segurança alimentar no país. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lorenzo Santiago. O projeto Pátria Grande do Sul, que é mais uma demonstração da solidariedade internacional do MST, revela também que é possível o Estado ser um indutor de um modelo sustentável, justo e agroecológico dentro da agricultura. A iniciativa tem tudo para permitir que a Venezuela encontre um caminho popular e democrático para a soberania alimentar, garantindo trabalho, alimento e terra para os trabalhadores e trabalhadoras. Que seja um sucesso e que essa iniciativa possa servir de exemplo para outros países, inclusive aqui para a gente, para o Brasil mesmo. A gente já vem falando um tempinho aqui no Bem Viver sobre os danos causados pela monocultura do eucalipto, que tem avançado em diversas regiões do país. No Espírito Santo, como a gente estava comentando agora há pouco, tem danos à água, às plantações de agricultores vizinhos, além do desgaste do solo. E no Maranhão, o cenário é parecido. Uma região histórica de produção de alimentos do estado vive uma preocupação diante do avanço do monocultivo. É a Estrada do Arroz, que abriga mais de 25 comunidades rurais e povoados. Atualmente, o local é sede de uma das maiores fábricas de celulose da Suzano no Brasil, onde são produzidos milhares de hectares de eucalipto que cercam as comunidades, impedidas de produzir alimentos e ameaçadas de expulsão. Mariana Castro conta essa história pra gente. Considerada a maior produtora de celulose do mundo, a empresa Suzano possui mais de 1 milhão de hectares de eucalipto plantados no Brasil. Desde 2013, a cidade de Imperatriz, no Maranhão, é sede de uma das maiores fábricas da empresa. Mas agricultores familiares da região declaram que o avanço desse monocultivo está prejudicando a produção de alimentos e tem gerado conflitos e violência. Como desabafa o agricultor Acelino de Oliveira, da comunidade Angical, no sul do estado do Maranhão. Nós somos da terra, somos maranhense e nós precisamos da nossa terra, né? Porque a empresa, o eucalipto, ele só prioriza o grande capital mesmo, o povo aí mais poderoso, mas o lavrador, ele sofre na mão desse povo. O prazer do lavrador é lavrar a terra, é olhar e ver o legume, né, tirar para o sustento da família, né, e quando a gente vê ali aquele tanto de árvore ali que destrói a natureza, seca os rios, o polo da terra fica tortificada porque nem para plantar não presta mais, o legume não dá mais, a água que você bebe, ela estraga o rim. No Maranhão, a fábrica está localizada na antiga Estrada do Arroz, nome colocado em homenagem à fartura de alimentos antes da chegada do eucalipto. A estrada foi rebatizada de Rodovia Padre Josimo, um ativista contra grileiros de terra que morreu assassinado em 1986. Na região, vivem atualmente mais de 25 comunidades rurais. Em meio a intensos conflitos por apropriação indevida de áreas da União por parte da empresa, em 2014, o assentamento Eldorado seria destinado para a reforma agrária, mas a ideia ainda não saiu do papel. Raimunda Goretti, agricultora que vive no assentamento há mais de 20 anos, explica a situação complicada e se emociona. Que a gente não plantou esse ano, eles proibiram a gente plantar. Aí disse, se a gente plantasse, eles iam botar um drone para jogar veneno na plantação. Todo tempo eles ameaçam, quando a gente pensa que não, nem às vezes, nem tomar banho, a gente não pode tomar banho, porque o drone está lá, rodando por cima. Aí a gente fica meio assustado. Não pode ficar de 2, não pode andar de uma pessoa, porque a gente já fica com medo, né? Aí está muito difícil, então nós pedimos ajuda, a quem puder nos ajudar. Nós estamos lá na luta. Mas o desejo é esse, trabalhar e poder trabalhar em paz, né? Conseguir trabalhar em paz. Pelo menos eles deixam a gente plantar, viver a nossa vida lá dentro em paz. Mas eles não deixam. Eles ficam sempre ameaçando. A gente para e eles procuram. Eles passam por a gente procura assim. Por que eles vão com aqueles cachorros? Aí a gente diz assim, não, isso aqui é só para uma segurança da gente. Aí ele já fala porque aquilo ali, porque eles não amedrontaram. Porque aí ele chegou na casa do pastor Orlando, que é o nosso pastor de lá. Aí ele foi e falou assim, olha,
eu vou soltar esse cachorro aqui para ele farejar se tem alguma droga aqui. Aí ele soltou o cachorro. O pastor tem um rinho pequeno. Aí o pastor disse, rapaz, não pode soltar esse cachorro porque tem meus filhos aqui. Não pode soltar. Aí o cachorro, ele disse, não, mas esse cachorro não vai mexer. Ele soltou o cachorro andou na casa do pastor toda, farejou por onde ele queria que os cachorros farejassem, né? Não achou nada, porque lá não tem nada disso, porque lá só tem cidadão de bem. Aí tudo bem, ele pegou o cachorro e foi embora. Aí com 2 dias depois, o meio ambiente veio, mandado da Suzana. Todos os dias, caminhões carregados com eucalipto transitam pela estrada em direção à fábrica. Junto aos movimentos de luta pela terra, as comunidades denunciam os conflitos e apontam grilagem, intimidação e envenenamento dos alimentos. Francisco Souza, morador e agricultor no município de Açailândia, fala dos prejuízos, listando os alimentos que já foram perdidos. Não sou o único. Muitas outras pessoas tiveram perdas, né, significativas quando tentávamos e aí continuamos tentando produzir alimentos. Arroz, feijão, o milho, a fava, a macaxeira, o inhame, né, a batata e melancia, melão, essas coisas que a gente precisa, principalmente no período do inverno, né, para saciar a fome da família. A gente está sendo muito massacrado, digamos assim, com as empresas de monocultura que estão tomando todas as terras, né, produtivas, e dessa forma fica difícil, principalmente do povo menos favorecido, conseguir produzir alimento, né, para a sua família, para poder levar uma renda sustentável para a família. As comunidades que têm a produção de alimentos como primordial para a sobrevivência reforçam a importância da garantia de terras e cobrança do fortalecimento da agricultura familiar, como complementa Francisco de Souza. O ser humano precisa de uma alimentação saudável, e essa alimentação saudável, eu acredito que ela só pode ser feita, né, através dos pequenos produtores rurais, que é o que a gente vê, não somente falar, mas na prática, né? Porque a gente sabe que o agro, ele planta em larga escala, mas exportar, né, para outros países. E a gente aqui, que é dono da terra, digamos, a gente é o dono do ouro e da prata e não tem direito em nada. Eu acredito que seria muito bom uma política de divisão de terras para as pessoas, principalmente, né, as mais carentes, terem onde produzir seu alimento. E assim ter um Brasil transformado, né? Eu acredito que todo mundo sonha com um Brasil bom, mas falta muito para isso acontecer. E ao mesmo tempo pouco. É necessário o empenho, né, principalmente dos políticos e da justiça. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. A reportagem entrou em contato com a empresa Suzano Papel e Celulose, pedindo um posicionamento sobre as denúncias apontadas pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas ainda não recebeu resposta. Assim que chegar, a gente atualiza aqui no programa e também no nosso site. Uma pausa no nosso noticiário, porque a gente tem um recadinho para você que curte e acompanha nossos conteúdos todos os dias, gente. Já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois saiba que é simples, rápido e de graça. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você sempre fica bem informado, bem informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo e, é claro, com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Bora nessa, minha gente, é brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
E hoje o nosso programa vai pro divã, porque quem conversa Bem Viver é o psicanalista Christian Dunker, ele que é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo, além de ser um autor premiado. Alguns dos livros dele, por exemplo, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, e além também de Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, a Psicopatologia do Brasil, Entre Muros. Essas são 2 obras já premiadas no maior prêmio de literatura do Brasil, o Prêmio Jabuti. Professor, antes de tudo, que alegria poder recebê-lo, senhor, aqui no nosso programa. Obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui no Brasil de Fato mais uma vez. Prazer é meu, Lucas, uma satisfação estar falando contigo, com os ouvintes da Brasil de Fato. Perfeito. Professor, a gente está muito ansioso para falar com o senhor, acho que ansioso já é uma palavra escolhida a dedo para colocar o tema da nossa conversa, para falar sobre uma palavra, sobre uma expressão que a gente usa muito ela, muito comum nos nossos bate-papos, nas mesas, em qualquer debate que a gente faz, e é muito curioso que ela nem brasileira é, ela nem é em português, é em inglês. Estou falando de burnout, e se a gente for procurar a tradução literal dela ali no dicionário da década de 50, 70, vai encontrar algo como, não sei, combustão completa, algo nesse caminho, mas tem esse significado, digamos, atualizado para o século XXI, que seria como esgotamento, embora a gente não use muito essa expressão, a gente realmente usa burnout, burnoutar, tô burnoutado, a gente realmente adaptou ela. Professor, fato é que é uma palavra que é uma doença ocupacional reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tem um CID próprio, né, essa classificação internacional de doença, e que inclusive está vigente no Brasil. Então eu acho que para a gente começar esse papo, entender do que a gente está falando e todo mundo ter um pouquinho mais de propriedade para usar ela na mesa de bar e principalmente entender o que está acontecendo consigo, ia ser muito bom se a gente partisse do ponto zero e ouvisse uma explicação do senhor do que se trata burnout. Olha, Lucas, o burnout é uma síndrome, como são quase todas as afecções, os transtornos mentais, porque a gente escolhe essa palavra para justamente designar algo que é como uma doença, que nos faz sofrer, que tem sintomas, mas que não é exatamente como uma doença, por isso a gente chama de transtorno. O burnout foi descrito em 1973 e ele permaneceu como uma categoria assim para-oficial, semi-oficial, discutível, até muito recentemente, quando foi incluído na Classificação Internacional das Doenças, a CID. A gente pode dizer assim, ele traz uma novidade em termos de transtorno, porque nesse período de 73 para cá, mais de 200 síndromes novas foram descritas. Mas a característica do burnout é que ele está ligado ao trabalho. E isso é uma coisa muito importante, porque durante esse período a gente foi, de certa forma, desligando os nossos transtornos dos nossos contextos de desencadeamento e causalidade. Então, é como se a nossa forma de vida, nossa forma de trabalhar, nossa forma de estudar, nossa forma de amar, nossa forma de desejar, não tivesse uma relação assim tão clara, tão definida com os nossos sintomas. O burnout vem, então, como uma espécie de paradigma para isso, como uma espécie de assim, olha, gente, tem doenças, tem transtornos, tem síndromes que tem que ver com a maneira como a gente se comporta, como a gente lida, como a gente enfrenta o trabalho. Então vamos lá, caracterizá-lo. Ele tem várias fases, e você falou da tradução, né? Acho que a gente pode caracterizá-lo como um estado de exaustão, né? Como um estado de colapso, né? Quer dizer, pensando lá na ponta da coisa, em que a pessoa já não consegue mais se movimentar, sustentar a vida, sair de casa, sair da cama, porque é como se fosse um estresse, né? Uma estafa, é outra palavra que se usava antigamente, que corrói completamente as energias da pessoa. Mas ele não começa assim. Ele começa com assim, um aumento do pensamento, da conversa sobre o tema trabalho. Um aumento da ansiedade com a produtividade, com a empregabilidade, com o medo de perder e com o desejo de prosperar e subir no trabalho. Isso vai lentamente, né, deslocando o centro de gravidade da vida de uma pessoa para o trabalho.
Então ela não brinca mais direito com os filhos, porque ela está sempre cansada. O casamento talvez perde um pouco do elan, porque ele tem que pensar no trabalho justamente para manter o casamento, para manter a família. Os amigos ficam para depois, ou seja, aqueles que não estão ali no universo do trabalho vão perdendo importância. E isso vai caracterizando, vamos dizer assim, uma pessoa que para alguns pode ser até muito focada. Olha só que legal, ele é muito focado no trabalho. Pode ser um problema você ser muito focado no trabalho. Numa segunda fase, em que a pessoa já está mais assim orientada para si, já tá tendo problemas, né, nos seus círculos de relação, começam a aparecer assim adoecimentos recorrentes. Fiquei gripado, depois peguei uma tenossinovite que não passa, daí tenho dor nas costas, agora tenho um problema no estômago. E esses pequenos eventos assim psicossomáticos, eles vão se acumulando. Junto com isso, começam a surgir assim aqueles estados limítrofes. Qual a diferença entre um humor irritado e uma depressão? Um humor explosivo e uma depressão? Qual a diferença entre uma pessoa que está sempre preocupada e uma síndrome ansiosa? Qual a diferença entre uma pessoa que está assim sempre vamos dizer assim reativa do ponto de vista de afetos e uma pessoa muito sensível? A gente vai caminhando nessa direção, seria assim uma segunda fase do transtorno de burnout. A terceira fase é quando todo mundo em volta reconhece que ali tem um problema. A pessoa começa a se comportar de uma maneira egoística, ela tem um traço muito curioso, que ela vai se anestesiando para o sofrimento dos outros, interesses dos outros, as problemáticas dos outros. Ela vai entrando numa espécie de tubo egoístico, em que ela só se preocupa consigo, e aqueles que estão em volta, inclusive dentro do trabalho, começam a ser tratados assim como peças, como objetos, como escadas, como meros instrumentos para aquilo que a pessoa está, então, dirigindo, né? Ou então o Estado, né, que vai levando a jornadas muito longas de trabalho. Às vezes exigidas pelo empregador, né, o que é péssimo, que tem que ver com o nosso capitalismo contemporâneo, de plataforma, mas às vezes imposta pela própria pessoa. Ela vai chegando mais cedo, ela vai saindo mais tarde, ela vai se irritando com quem tira férias, ela vai puxando mais serviço para si, ela vai centralizando decisões. E veja, esse a mais de investimento, muitas vezes ele é premiado. É essa pessoa que a gente vai colocar ali na gerência, é essa pessoa que a gente vai dar uma promoção. E isso reforça ainda mais esse engajamento alienado, vamos chamar assim, no trabalho, e que termina aí com uma situação muito difícil, porque a hora que o burnout se instala, não adianta mais você tomar uma semana, vai descansar uma semana, que não vai ser mais uma semana. Você vai pensar que aquilo teve um processo crônico, na sua fase final, a pessoa já não consegue mais lidar com tanto tempo assim, acelerando a máquina de si, então ela frequentemente começa a usar substâncias com uma finalidade entre a finalidade terapêutica e a finalidade de dopagem. Então, drogas para dormir, porque ela não consegue se desligar do dia, drogas para acordar, porque ela precisa rapidamente entrar, né, em funcionalidade, drogas para conseguir manter relações sexuais, drogas para conseguir se divertir, e álcool, e isso então faz essa maçaroca final que não vai demorar uma semana, duas para você reverter. Às vezes é pelo menos um ano de afastamento, e aí a pergunta que não quer calar, né? Quer dizer, a empresa que foi vendo isso acontecer, foi patrocinando isso acontecer, que foi premiando o sujeito. Agora, eu acho que é uma coisa que a gente tem discutido, né? Realmente tem que ser um encargo para que seu funcionário ele tenha um afastamento realmente longo, para se recuperar, né? Nossa, professor, é um desafio conduzir essa entrevista aqui, porque à medida que eu vou escutando o senhor, é impossível começar a não trazer essas reflexões e começar a tentar entender se esses diagnósticos estão se aplicando não necessariamente a mim, mas todas essas pessoas ao nosso redor, porque me parece, até uma pergunta que eu quero trazer, se parece que a gente está vivendo um momento em que cada um
carrega pelo menos um 10, 5% de burnout nessa vida atabalhoada que a gente está enfrentando. E acho que para chegar até nessa pergunta que eu propus, eu queria só trazer um passo atrás para falar um pouquinho dessa origem, desse fenômeno, dessa popularização do burnout, que me parece que está muito associada com esse momento da pandemia, né? Quando a gente foi para casa e as pessoas que puderam ter oportunidade de manter o trabalho, porque a gente sabe que uma grande parte ficou ao léu, ficou desassistida, mas muitas pessoas puderam sim manter o trabalho e a gente sabe o que aconteceu com essas pessoas dentro de casa. Então eu queria te trazer essa provocação, professor, se a gente associa essa ampliação, essa popularização do burnout pela pandemia, ou será que é mais importante a gente falar, até parafraseando o senhor, desse capitalismo contemporâneo de plataforma, desse neoliberalismo que virou o modo de regra para a gente trabalhar hoje? Olha, é interessante a tua colocação, né, Lucas, porque ela mostra como a gente tem que pensar num caso como esse de forma multidimensional e de forma histórica. Porque em 73, né, fiz esse marco aí, falando, olha, foi descrito nesse momento. É possível que algo tivesse acontecendo no mundo para que daquela hora as pessoas, e os clínicos, e os cientistas, e os pesquisadores olhassem e diziam, opa, tem uma forma nova de sofrimento aparecendo. Vamos descrever isso. E se a gente, de fato, olhar para esse mesmo ano, ele tem dois marcos muito significativos. Um é a renovação do nosso manual psiquiátrico, usado amplamente no mundo, inclusive influencia sobremaneira a CID, que é o manual da Associação Americana de Psiquiatria. E que em 73 fez uma reforma, tirando todas as referências à etiologia, ou seja, qual é a causalidade, portanto, desligando também sofrimento em forma de vida, desligando sintoma do como é que você ama, como é que você está na linguagem, como é que você está no mundo, e produzindo diagnósticos, vamos dizer assim, onde a dimensão convencional ela é muito forte, onde a dimensão em que a gente reúne irregularidades, a gente diz, tem isso, e vamos chamar isso aqui de depressão, tem aquilo, vamos chamar aquilo ali de ansiedade. Então, essa reforma, ela começou a convidar a gente para olhar para os nossos sintomas no discurso mais popular, né, no discurso mais amplo, como se a gente tivesse, assim, uma diabetes mental. Em vez de insulina, está me faltando serotonina. Então toma serotonina que passa, toma dopamina que passa, toma epinefrina que passa, diminui o cortisol que passa. Né? A gente começou a se entender a partir de que as doenças mentais, os transtornos mentais seriam, assim, genético, cerebral. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um pouco de exercício, posso me alimentar melhor, né? É como se fosse uma externalização da causalidade psicológica dos sintomas, da relação entre os sintomas e a vida daquela pessoa, da relação entre os sintomas e o que aconteceu com ela, em termos de traumas, de bons e maus encontros, de como ela consegue contar a sua história de vida, de como a sua história de vida se liga com a dos outros, como a sua história de vida se liga com a história dos seus próprios sintomas. Então, isso é um marco que iniciou assim, uma maneira diferente de olhar para os nossos transtornos. Em 73, a gente vai lembrar, olha só que curioso, aconteceu uma novidade no mundo da economia política, que foi a primeira vez em que se implantou de forma ampla, geral e restrita o neoliberalismo no Chile de Pinochet. Depois veio a Inglaterra de Thatcher, depois veio os Estados Unidos de Reagan, e isso terminou no consenso de Washington. Ou seja, agora é assim que a gente trabalha. Bom, 40, 50 anos depois, a gente vai dizer assim, o que aconteceu quando chegou a Covid? As pessoas mudaram o seu cotidiano. E quando a gente muda o seu cotidiano, você olha melhor para ele. As pessoas perceberam como elas estavam vivendo. E elas perceberam como a gente estava numa relação de aumento de sofrimento para gerar mais desempenho. Então, a recolher-se em casa gerou esse distanciamento, foi muito importante. Em segundo lugar, o próprio recolhimento, ele gerou condições, vamos dizer assim, de indução patógena. Então, aumentou a depressão para um, aumentou a ansiedade para o outro, aumentou aquilo que a pessoa já sofria antes, né? Tornou a vulnerabilidade mais expressa, né? mais visível, mais patente. Isso
confluência desses dois fatores, né, leva, nós estamos aí 2016, 2013, vamos lembrar o que aconteceu em 2008. O que aconteceu em 2008? Uma grande crise mundial do neoliberalismo. Ou seja, a ideia de que só existe esse jeito de trabalhar, só existe esse jeito de consumir, as práticas que vieram com isso, que é, vou demitir 10% dessa empresa porque aqueles que ficam com medo. Vou gerar ódio desse grupo, desse departamento com o outro para esse aqui produzir mais que o outro. Vou gerar incerteza e angústia, porque os bônus eu nunca vou dizer como é que eles são realmente distribuídos. Vou gerar uma insegurança permanente com o trabalho. Então eu tiro direitos sociais, eu faço trabalho em forma de projeto, eu precarizo, eu crio rotinas de tempo intermitente. O que é tudo isso? São práticas para você aumentar o sofrimento das pessoas, para elas produzirem mais, para elas pleitearem menos, para elas trabalharem desse jeito. 2008 é um marco de que, olha, não sabemos qual é a alternativa, mas isso aí não está legal. Mas isso aí está corroendo a nossa vida. Quer dizer, a Covid, ela funcionou como uma espécie de curto-circuito para a gente perceber tudo isso junto. Que a nossa maneira de olhar para a saúde mental não estava boa, que a gente estava se dopando para conseguir resistir a esse sistema, e a gente estava trabalhando de um jeito que a vida estava ficando muito pequena. Então, a partir daí, Covid, 2008, a chegada, vamos dizer assim, nas ansiedades climáticas e outras questões, a gente está num momento em que o velho paradigma não dá mais, não funciona mais, e a gente não tem o novo. A gente sabe que nesse novo, provavelmente a atenção e o cuidado ao sofrimento vão ser muito importantes. Provavelmente a escuta vai ser muito importante. Provavelmente o sentimento de você estar pertencendo a uma comunidade, a um corpo, a um projeto, vai ser muito, muito importante. Mas como isso tudo se liga numa diagnóstica, num problema terapêutico, em novas terapias, ainda não está dado. Perfeito. Professor, antes de tocar para a próxima pergunta, já quero fazer um anúncio aqui, que essa é apenas a parte 1 da conversa com o Christian Dunker, porque a gente está chegando no final da entrevista, eu não fiz nem metade das perguntas que eu tinha planejado, não tinha como ser diferente, é um assunto complexo e, enfim, a gente precisa então, trazer... eu vou reduzir minhas respostas para a gente ter mais... Não, pelo contrário, professor, pelo contrário, mantenha assim, porque o que eu mais quero é garantir uma parte 2 dessa entrevista, porque é muito importante te ouvir, mas falando sério, mantenha, por favor, esse pensamento que é muito importante a gente fazer esse resgate, inclusive esse resgate é o que vai conduzir para essa última pergunta no sentido de trazer um pouquinho de perspectiva, embora a última resposta do senhor já estava trazendo um pouquinho de luz de para onde a gente precisa caminhar, mas eu quero ouvir um pouquinho de como a gente precisa trabalhar isso um pouco mais internamente, mas ao mesmo tempo tendo essa consciência que o senhor acabou de explicar, que não se trata de algo individual, mas sim coletivo. Professor, como que a gente equilibra isso, de entender que para a gente conseguir se curar, ter uma vida saudável, é necessário refletir sobre as nossas próprias ações, mas ao mesmo tempo a gente está imerso num sistema complexo de mais de 50 anos moldando o nosso jeito de ser, de trabalhar, de estar presente, enfim. Acho que o caminho, Lucas, ele é ético-político. Então ele é ético na medida que assim, a gente precisa implantar uma cultura do cuidado, uma cultura do cuidado consigo. A maior parte do que a gente chama de autocuidado hoje não é autocuidado. Então, método de corrida, faz exercício, etc. Isso é bom, é ótimo, mas isso não é autocuidado. Isso muitas vezes é disciplina, é método, é mais policiamento da pessoa em cima de si. Aliás, muitas vezes feito sem cuidados. A base do porrete, a base do... Precisa me forçar, né? Precisa ter uma relação assim de violência comigo. Competição... De competição, de desafio, né? Enfim, coisas que às vezes são importantes, mas isso não é autocuidado. Eu estou falando de desenvolver uma cultura de cuidado, como a gente desenvolveu uma cultura do cuidado com a saúde. Faça exames, faça check-up, toma cuidado não engorde demais, cuidado com o álcool, isso está posto para a gente, né? Mas a gente não tem um equivalente quando a gente olha para a saúde mental. Então a gente vê pessoas, né? A gente vê pessoas em organizações, na comunidade, em rotas
de colisão, né? Em rotas de choque, em rotas de autodestrutividade, e a gente acaba sendo conivente. Quer dizer, tem essa dimensão ética do cuidado e a dimensão política da organização coletiva para dizer, olha, tem certas coisas que a gente tem que evitar. Não tem que evitar gordura trans. Bom, tem que evitar uma coisa chamada microgestão. Empresa que usa microgestão, que fica controlando cada centímetro que aquele funcionário faz ou não faz, criminoso. 10, 20 anos, dizer, olha como as pessoas faziam, como a gente olha para a Revolução Industrial e diz, olha, as pessoas planejavam banheiros que a pessoa não conseguia ficar mais de 3 minutos porque era para aumentar a produção. E o mesmo a gente vai dizer de contratos de trabalho draconianos, que elas são insalubres. No fundo, a gente consegue perceber claramente quando tem uma insalubridade do tipo, não tem iluminação, o ar é venenoso, mas a gente não associa racismo, assédio moral, assédio sexual, bullying, com problemas, né, com elementos nocivos em termos de saúde mental. Não pode ter. Não pode acontecer. Se você quer cuidar realmente em termos de política de saúde mental, não pode acontecer. Mas e daí como a gente faz para enfrentar? Bom, essa dimensão ética de um lado, política de outro, ela convoca, né, algumas diretrizes. Em primeiro lugar, que a gente tem que fazer algo antes do sintoma. Não adianta você só poder se manifestar e dizer eu preciso de ajuda se você tiver uma depressão ou ansiedade. Inclusive, muitas vezes esses nomes, eles são só formas da gente conseguir se autorizar a parar, a pensar, a se separar, a criar uma reforma que seja na própria vida. Então, tem um excesso de diagnóstico rolando na praça. Não quer dizer que esse sofrimento não exista. Mas por que a gente precisa de um diagnóstico para cuidar? Por que a gente não pode cuidar antes? E o que tem antes do diagnóstico? A maneira como a pessoa está sofrendo. A maneira como ela está sofrendo e estão dizendo para ela, isso é um assunto moral, isso é porque você é fraco, isso é porque você não tem garra suficiente, isso é porque você não estudou, isso é porque, moraliza a saúde mental. É a coisa mais simples e que a gente vê aí a olhos vistos quando não transforma a saúde mental num negócio. Né? Hoje está acontecendo em torno de TDAH e autismo empreitamento da saúde mental e às vezes, né, iludindo pais, iludindo as pessoas com diagnósticos feitos para o quê? Para vender kits, vender planos, vender técnicas, né? Então, nós estamos numa situação grave desse ponto de vista. Então, saúde mental se faz no território, não adianta ficar chamando especialistas. Tem que olhar ali naquela casa, naquela escola, naquela empresa. Que cursos que a gente tem aqui? Onde é que estão os pontos de escuta? Onde é que estão os pontos de recomposição? Onde é que está a escuta transformativa? Quem são essas pessoas? Nem sempre são os líderes, os gerentes, os donos. Às vezes é aquela pessoa que tem uma posição mais humilde, mas ela é fundamental para a saúde mental daquele grupo. Né? A gente nem olha para isso, tudo invisível. Segundo lugar, a saúde mental se faz em rede. Então não basta você sair aí na boa vontade, escutando os outros, escutando assim. Quer dizer, é preciso ter, assim, agrupamentos, visibilidade, né? Como a gente vê hoje se formando nas escolas em São Paulo. As brigadas de saúde mental, são garotos, são meninas jovens que querem fazer medicina, psicologia, e que se organizam para escutar os outros e encaminhar, e dizer, olha, aqui tem uma situação de maior vulnerabilidade, lá tem uma situação de maior periculosidade. E informar as pessoas, né? Então discutir filmes, trazer a cultura para a saúde mental. Esse foi Christian Dunker que nos convidou para esse banho gelado e salgado, mas muito introspectivo e muito importante para a gente conseguir se enxergar, se cuidar mais do que tudo e exercer esse poder tão poderoso nosso aqui, seres humanos, da escuta, da fala, do compartilhar, da rede, de poder se ajudar, enfim, poder olhar para si, mas principalmente entender esse complexo todo que a gente está inserido. Professor, como eu disse, eu acho que foi 5, 10, 15% de tudo que eu estava planejando, mas eu acho que a gente conseguiu esgotar todas as metas aqui, até usando uma expressão bem... produtivista. Exatamente. Só para dar aquela cereja no bolo para mostrar que eu não entendi nada da conversa. Brincadeiras à parte, professor Christian Dunker, que alegria poder falar com o senhor. Obrigado por compartilhar todos esses cuidados, essa atenção, essa escuta com a gente. Primeiro papo de muitos. Tenho certeza que daqui a pouco a gente já volta. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço o convite, Lucas. Um abraço para ti e para todo mundo aí. Brasil de Fato.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Pessoal, vamos falar um pouquinho de saúde? Falar de vigilância sanitária. O país está diante de um importante debate a respeito da inspeção agropecuária. É o seguinte, se trata da criação de um grupo de trabalho pelo governo federal para discutir a participação de empresas privadas na inspeção agropecuária. Tudo isso reacendeu a preocupação de entidades do setor. A medida é vista como um avanço na privatização da fiscalização de alimentos, antiga demanda do agronegócio. Especialistas e entidades do setor alegam que a privatização desse serviço pode comprometer a segurança alimentar e a saúde pública. Essa brecha apareceu no governo de Jair Bolsonaro. Ele aprovou a chamada Lei do Autocontrole. A medida abriu caminho para que empresas assumam parte dessa responsabilidade e agora o Ministério da Agricultura debate uma regulamentação que pode ampliar essa participação. Daniel Lamir explica essa história para a gente. O Ministério da Agricultura e Pecuária criou um grupo técnico de trabalho para debater a participação de empresas privadas na inspeção de animais destinados ao abate. A medida gerou preocupação entre entidades que defendem a fiscalização pública. O grupo foi instituído por meio de uma portaria publicada no mês passado e tem o objetivo de regulamentar o credenciamento de empresas para prestação de serviços técnicos ou operacionais de inspeção. No entanto, especialistas alertam para o risco de enfraquecimento do controle sanitário caso a iniciativa privada assuma essa função. A inspeção agropecuária é considerada uma atividade essencial do Estado, garantindo a qualidade dos alimentos e a segurança da população. Entidades da área afirmam que transferir essa responsabilidade para empresas privadas pode comprometer a imparcialidade e a eficiência do processo. A discussão sobre o tema ganhou força durante o governo Bolsonaro, que aprovou a chamada Lei do Autocontrole. A legislação retirou do governo a exclusividade sobre as inspeções, permitindo que o controle de qualidade fosse realizado pelos próprios produtores. Agora, com a criação do grupo de trabalho, a preocupação é que a fiscalização pública seja ainda mais enfraquecida. Além dos impactos internos, há temor sobre como essa mudança pode afetar as exportações de carne brasileira. Países que compram produtos do Brasil exigem que a inspeção seja feita por servidores públicos, seguindo protocolos internacionais de segurança alimentar. Outro ponto de debate é a recente medida do governo que equipara a fiscalização municipal à federal para alguns produtos. A intenção é baratear o preço dos alimentos, mas especialistas alertam para os riscos de flexibilização na inspeção sanitária. O Ministério da Agricultura e Pecuária foi procurado para comentar a criação do grupo técnico, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. Seguiremos acompanhando o tema. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Daniel Lamir. Gente, agora o nosso assunto segue sendo saúde, mais especificamente terapias alternativas. Isso porque um acordo firmado entre a Fundação Banco do Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Agricultura Familiar, além do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, promete fortalecer os projetos da Farmácia Viva e incentivar a produção nacional de fitoterápicos. O objetivo é integrar a agricultura familiar no fornecimento de insumos vegetais para a indústria farmacêutica e outros mercados. A iniciativa inclui a participação, fomento, a inovação e geração de renda para pequenos agricultores e comunidades extrativistas. Sabe aquele xarope, pomada ou até tintura de base natural? Pois é, podem ficar mais acessíveis se fortalecer o trabalho da agricultura familiar. A política que mudou a presença e o uso de plantas medicinais e fitoterápicas no SUS, o Sistema Único de Saúde, completa 15 anos no próximo mês de abril e deve ser reforçada com um novo acordo assinado recentemente. A Farmácia Viva foi criada por meio de uma portaria publicada em 2010 e uniu saberes ancestrais, agricultura familiar e saúde.
Agora, a Fundação Banco do Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar abrem a possibilidade de levar o programa a um novo patamar, com um projeto de desenvolvimento das cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos. A ideia é integrar as práticas da agricultura familiar ao fornecimento de insumos para indústrias farmacêuticas e para as próprias farmácias vivas. As ações prevêem processos de capacitação, incentivo e fomento à inovação tecnológica, ao plantio e produção, com geração de renda para famílias agricultoras e extrativistas. Em entrevista ao Brasil de Fato, a especialista em projetos da Fundação Banco do Brasil, Mariana Oliveira, afirma que o projeto inclui a agricultura familiar que já atua na produção das plantas medicinais na cadeia produtiva desses itens, com garantias de regularidade e qualidade. Ela também ressalta o valor de fortalecimento da soberania nacional nesse mercado. A nossa biodiversidade é muito rica e a gente tem princípios ativos em termos de saúde em muitas dessas plantas que estão nos nossos mais diversos biomas. E esse conhecimento hoje é muito atrelado ao conhecimento tradicional e as farmácias vivas estão entrando agora com esse conhecimento científico voltado aos princípios ativos dessas plantas. Então, explorar esse potencial é garantir a gente ter autonomia, inclusive na produção dos nossos medicamentos. Além disso, ela ressalta o potencial de reforço na atenção primária e na garantia de saúde da população brasileira. Muitos casos podem ser resolvidos ali, na atenção primária, na prevenção, nos cuidados primários ali numa doença, que ela pode ser controlada a partir dos princípios ativos das plantas que a gente tem. A especialista destaca a necessidade de mais estudos, inovação e investimentos para que o país alcance essas possibilidades. Ela aponta o potencial de reforço no que o SUS já oferece em termos de medicamentos fitoterápicos e afirma que é possível ir muito além. A intenção desse acordo é ser esse início, essa sementinha que vai viabilizar aí um pontapé para que a gente vá crescendo nesse tema e garantindo aí renda para a agricultura familiar, soberania nacional na produção dos nossos medicamentos, resgate da nossa cultura, da nossa tradição, dos conhecimentos ancestrais relacionados às plantas medicinais e a salvaguarda do patrimônio genético, que vai ser preservado e vai ser estudado para garantir a produção dessas plantas e desses medicamentos. Sob a liderança do Ministério do Desenvolvimento Agrário, será realizado um mapeamento das comunidades tradicionais que já cultivam as plantas medicinais. A iniciativa vai oferecer capacitação técnica e qualificação para esses grupos e criar pontes entre produção e potenciais compradores, com abertura de mercados institucionais voltados à aquisição da produção. Já o Ministério do Desenvolvimento e Indústria atuará nas possíveis alianças com a indústria e na execução das ações interministeriais. A Fundação Banco do Brasil ficará responsável pelo apoio financeiro e técnico e pela mobilização de parcerias com instituições sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Onde você costuma escutar suas músicas prediletas? Por acaso você escuta nas plataformas de streaming, nos meios tradicionais, CD? Como que funciona? Tem muita gente do vinil também, né? Bom, essa questão foi debatida numa conversa super bacana na edição mais recente do podcast Sabe Som, do Thiago França, aqui nosso parceiro de primeira hora do Brasil de Fato. No bate-papo com o apresentador Alexandre Matias, analisa o domínio das plataformas digitais, questiona as métricas do Spotify e aponta a crescente importância da música ao vivo. Para ele, o Spotify funciona como um grande rádio, ditando tendências e reforçando monopólios. Ele lembra que o YouTube e os shows ao vivo seguem sendo essenciais para a experimentação musical. Essa democratização da internet é a democratização estadunidense, né? Essa Sim. coisa de espalhar para todo mundo para dividir e conquistar, né? Toda a tática imperialista. E eu tendo a discordar dessa coisa da escuta tá muito concentrada no Spotify. É o que o Spotify quer que as pessoas achem. Por mais que a gente escute bastante isso, acho que tem uma escuta que é muito anterior
à internet e que continua cada vez mais, e o pós-pandêmico reforça isso ainda mais, que é a escuta do ao vivo, né? Cada vez mais as pessoas estão escutando música ao vivo. E aí tem outras plataformas que a gente consegue também ouvir música, que é nessa contabilização das plataformas digitais, a gente põe YouTube Music como sendo uma plataforma digital, mas muita gente escuta YouTube. Sim. Não é só YouTube Music. E Sim. YouTube, por não ser ele uma plataforma de áudio, ele não entra nesse Ibope. E eu também sou muito cético em relação não só a essa onipresença do Spotify, mas essa onipresença do sertanejo no Spotify. Fala, é o gênero mais ouvido no Brasil. Sim. Porque, assim, o Spotify é a rádio e o próprio Ibope. É eles que dizem, né? A gente, se tiver, por exemplo, a gente tá vendo toda essa discussão em relação ao Oruan que tá rolando agora, tipo, quem dera? Só um parênteses, porque assim, a gente tá falando Spotify porque é isso, né? Tem esse dado que é 94%, né? É uma fatia gigantesca, né? Todos os outros aplicativos de streaming, eles são irrisórios, mas enfim, estamos, né, chamando palha de aço de bombril aqui, né? É isso que nós estamos fazendo, né? Sim, mas a gente não tá chamando o YouTube de bombril. Não, sim. Saca? E aí é isso, quando eu vou no meu barbeiro, ele tá escutando no YouTube. Sim. Quando eu vou no boteco perto de casa, a TV tá ligada ainda no assim, YouTube. mesmo que sejam aplicativos diferentes, eu acho que tem, assim, de grosso modo, num guarda-chuva maior, assim, o formato digital, entendeu? O é streaming. É streaming. Com certeza. Então, assim, eu acho que o streaming tá pegando a lógica... quer dizer, está impondo uma lógica especialmente para produção musical mainstream. Gostou do trechinho, minha gente? Pois bora escutar o programa na íntegra. O episódio completo está disponível no nosso site, brasildefato.com.br, e também nas plataformas de podcast. Lembrando que o Sabe Som vai ao ar toda sexta-feira, sempre a partir das 10 horas da manhã. Eu não perco tá bom demais, gente. E agora vamos com o momento recadinho do fundo do coração do Bem Viver. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo os conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio da plataforma Apoie-se, ela que faz essa contribuição acontecer. Gente, essa ajuda pode ser no valor que você tiver alcance, que você puder, porque assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente. É apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. A Comissão de Conciliação sobre o Marco Temporal está prestes a retomar os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, no STF. O ministro Gilmar Mendes suspendeu as atividades por 30 dias, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União. Agora, o grupo deve se reunir no dia 26 de março, semana que vem, com prazo final para a conclusão dos trabalhos dia 2 de abril. O anteprojeto de lei apresentado pelo ministro é criticado por organizações indígenas, que o consideram um dos maiores ataques aos direitos dos povos originários desde a redemocratização. Apesar de extinguir a tese do marco temporal, o texto propõe a legalização da mineração em terras indígenas, indenização a fazendeiros e até o uso de polícia militar para despejos. A deputada federal Juliana Cardoso, aqui do PT de São Paulo, falou com exclusividade ao Brasil de Fato sobre o tema e criticou a postura do ministro Gilmar Mendes. Ela afirmou que o marco temporal coloca os indígenas numa situação de vulnerabilidade. Vai contrário às lutas populares, mas também o que é de direito do povo brasileiro, da classe trabalhadora e principalmente de nós indígenas. O marco temporal, ele é uma política que acaba colocando os indígenas numa situação de vulnerabilidade, de morte, mas ao mesmo tempo é impressionante como as pessoas não conseguem perceber que isso está muito casado com a crise climática ambiental que a gente está vivendo mundialmente, mais especial aqui no Brasil. Os indígenas têm as suas terras para poder proteger a fauna, a flora, para que a gente consiga proteger os biomas, para que a gente possa ter essa cultura da floresta.
Gente, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Você confere o nosso programa pela internet. Logo depois, a nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual, transmite aqui na Grande São Paulo pela 98,9 FM. Mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Salum, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.